Então, dando continuidade, falando sobre a outorga da Torá, qual seria a principal qualidade, característica que um estudante da Torá, alguém que estuda a Torá deve ter? Humildade. E aqui nós vamos ver na Gemara, então, alguns exemplos, que a Gemara repete, mas de algumas maneiras, a ideia da humildade. Enfim, é tudo interpretação de versículos, mas são alguns versículos que são interpretados dessa maneira, que se interpreta porque a Torá foi comparado a isso para ensinar a ideia da humildade. Fala, Gemara, pra gente. Nós já falamos no shiur passado essa ideia, mas vamos agora recomeçar. O versículo nos diz que a Torá foi comparada a Arugot Habosem. Foi comparada à plantação que ela tem um bom cheiro. Flores que tem um bom, ou plantação que tem um bom cheiro. Qual seria a ideia? Qual seria a comparação com a Torá? A lechayav, a sua mandíbula, lechayav é mandíbula, a sua mandíbula é como a plantação do perfume. O que significa esse versículo? Se a pessoa se autocoloca como esta plantação. Plantação quer dizer assim, mas plantação simples, sabe? Grama. Que o quê? Sheakol da Shinba, que todo mundo pisa nela. Se a pessoa se coloca como uma plantação que todo mundo pisa nela, ou seja, o estudante da Torá, ele não tem nenhum orgulho, se coloca simplesmente que nem essa plantação que todo mundo pisa. E assim também, agora, mas ele falou como perfume, quer dizer como perfume, que assim como o perfume, quando você coloca um perfume, todo mundo, as pessoas ficam marcadas, enfim, elas sentem esse perfume, elas ficam marcadas, sentem esse perfume, ou seja, que o estudante da Torá, ele é que nem um perfume que as outras pessoas sentem isso daqui, que ele ensina a Torá aos outros. Então, dois aspectos, que os outros sentem, que ele transmite a Torá, e também que ele é humilde, ou seja, ele é que nem essa plantação que deixa ser pisado, Então ele não está importado com, ele não tem orgulho nenhum, como a plantação que deixa ser pisada, e ele ensina a Torá aos outros, como perfume que os outros sentem e são marcados, enfim, acaba, vamos falar assim, né, que nem a gente fala, quando a pessoa ela entra numa loja de perfume, em geral ela sai perfumada um pouquinho. Então assim também ele ensina a Torá aos outros, que as pessoas saem com a Torá através dele. Então, esse é o ensinamento. Assim o estudante da Torá deve ser. Esse é um primeiro versículo que é interpretado, fazendo essa associação com o estudante da Torá. Que o estudante da Torá ele deve ter essas mesmas características que nem a Arugat Habosem. A sua mandíbula é que nem a plantação que é perfumada, a plantação é pisada e o perfume significa ser transmitido aos outros. Uma significa anulação e outra ensina a Torá aos outros. Aí, Talmud Mitkayem, se a pessoa assim, aí o estudo dele que palavra nós podemos usar? Aí o estudo dele, ele vai ficar algo real, aí ele vai conseguir crescer, no estudo dele. Acho que esse é Talmud Mitkayem, aí o estudo dele vai crescer, aí ele vai se tornar, enfim, ele vai poder crescer com o estudo dele. Sim, mas se ele está se importando com outras coisas, então ele não vai conseguir focar, não vai conseguir crescer naquilo, e infelizmente o estudo dele, a sabedoria dele não vai conseguir florescer. Para a sabedoria, então, do Talmid Chacham conseguir florescer, ele precisa dessas duas características, ensinar aos outros, e os outros então se aproveitarem dele, assim como o perfume, ele ensina a Torá a todos, e todos podem então ver, enfim, ele vai ensinar a Torá, vai falar a palavra de Torá. E junto com isso ele vai ser humilde. Mas se ele não tiver essas duas características, então o estudo dele vai acabar se definhando, vai acabar se definhando. Não vai conseguir crescer. Para conseguir florescer tem que ter essas duas. Perfeito. Vamos lá para a gente, a Gemara.
Agora ela faz justamente, a gente fala de mandíbula, né? A mandíbula. Aí ele faz só mais uma comparação. Porque aqui a Gemara falou luchot even, como tábuas de pedra, Se a pessoa se coloca a sua mandíbula como essa pedra, que ela não se Corrói. Ela não se corrói, e ela não se derrete. Não se corrói, não se derrete. Ela não fica líquido. Tem uma palavra talvez mais específica, mas tudo bem, perfeito. Ela não se corrói, ela não fica líquida, ela não se derrete, ela não é nimche. Ou seja, mesmo no caso aqui, quer dizer, mesmo que todo mundo está pisando na pedra, a mesma ideia, a ideia da humildade. A gente falou com relação à plantação, mas agora a mesma ideia com relação à pedra, porque o versículo fala pedra, e ele faz uma comparação entre a pedra e o estudo da Torá. Assim como a pedra, todo mundo pisa nela, e ela não se corrói, ela não se derrete, ela continua firme, continua forte. Assim também a pessoa que estuda a Torá, se a pessoa que estuda a Torá ela é que nem essa pedra, que ela não se corrói, mesmo que as pessoas pisam nele, enfim, que estão usando ele, vamos chamar assim, aí então vai florescer caiu de volta. Aí então vai florescer o estudo dele. Novamente a mesma ideia, como aqui que eu falei. A gente vê alguns versículos que a Gemara vai explicar com relação à humildade. Plantação e pedra. Falamos dois exemplos. Plantação todo mundo pisa, pedra todo mundo pisa, e significa, e mesmo assim não se corrói. Não se derrete, não fica líquido, não se fica forte. Então assim também a pessoa que estuda a Torá e ela é forte, como a pedra, como a pedra, que ela não se corrói, que ela não se, então aí sim o estudo dele vai florescer. Aí vai dar mais uma explicação. Qual seria? Porque aqui ele falou a ideia a ideia da mandíbula. Deixa eu ver. Que a mandíbula ela não se cansa por falar palavras de Torá. Qual seria a ideia da mandíbula com relação à Torá? Que a pessoa ela não se cansa de repetir o seu estudo, de estudar Torá. Então, se a pessoa ela se coloca como essa mandíbula, que ela fala palavras de Torá e não se cansa, aí então o seu estudo vai florescer. Quer dizer, se ela não se cansa do estudo da Torá, da mandíbula dela falar palavras de Torá, então a sua Torá vai florescer, vai crescer. Certo, então isso que ele fala pra gente, certo, se a mandíbula, assim como a pedra, a mandíbula da pessoa, mesmo que ela todo mundo pisa na pedra, assim também a mandíbula da pessoa, ela não se cansa de falar palavras de Torá, estudar Torá, aí sim então a Torá ela vai florescer, a Torá dele vai florescer. Essa mais um outro versículo que nos fala essa ideia, que o que? A ideia da humildade tem a ver justamente com o que nós acabamos de falar, a ideia do deserto. Porque a Torá foi dada no deserto. Por que a Torá foi dada no deserto?